Salve Maria, honra e força, Templários de Maria. Hoje nós vamos falar então sobre um dos ramos principais do nosso tema de estudo desta semana, que é controle populacional. Nós vamos falar sobre o aborto e por que a Igreja defende a vida. A Igreja, ela nos ensina que há um só Deus, Todo-Poderoso, que criou o céu, a terra e todas as coisas que no céu e na terra existem, isto é, todo o universo. E a vida, então, presente na terra, ela é um dom de Deus que nos cumpre preservar e orientar para Deus. As criaturas mais nobres que Deus criou foram os anjos e os homens. E a criatura mais elevada que Deus colocou sobre a terra é o homem. Entendendo-se que com o homem como o homem e a mulher, né, os dois sexos. E o que é o homem? O homem é uma criatura racional, composta de alma e corpo. E o corpo é gerado pelos pais. E uma alma imortal é criada e infundida por Deus neste corpo. E o que é a alma? A alma é uma substância espiritual, dotada de inteligência e de vontade, capaz de conhecer e amar a Deus e de o possuir eternamente. Bom, não existe uma unanimidade entre os autores sobre o ponto em que a alma é infundida por Deus no corpo. Para alguns, a infusão da alma dá-se desde o primeiro instante da concepção. Para outros, ela não poderia preceder ao menos a nidação. A nidação é aquele momento em que o ovo, né, fecundado, atinge a cavidade uterina e ali escava uma espécie de ninho, no qual se instala. Autores, então, mais antigos, supunham que a alma só seria infundida quando o corpo tivesse atingido um grau de organização mais adiantado. É o que se chamava animação tardia, tá? Que muitos se baseiam nisso, né? Esse pessoal pró-aborto. Com os conhecimentos atuais sobre o desenvolvimento do embrião humano, então, a tendência dos autores é considerar a infusão da alma como sendo concomitante à concepção. Bom, essa tese da animação tardia não permitiria que o aborto pudesse ser praticado antes da infusão da alma? Essa também é uma pergunta que os pró-abortistas fazem. Bom, a Igreja então responde que mesmo nessa hipótese, o aborto não pode ser justificado, porque a partir da concepção estamos já perante uma vida humana em formação. Documentos da Igreja o afirmam claramente. No decorrer da história, os padres da Igreja, bem como seus pastores e os seus doutores, ensinaram a mesma doutrina, sem que as diferentes opiniões acerca do momento da infusão da alma espiritual tenham introduzido uma dúvida sobre a ilegitimidade do aborto. Jamais se negou que o aborto provocado, mesmo nos primeiros dias da concepção, fosse objetivamente falta grave. Uma tal condenação foi de fato unânime. Desde o primeiro catecismo elaborado pela Igreja, o aborto é condenado. Não matarás o embrião por meio do aborto. Bem, sabemos nós, os católicos, que é imprescindível que nós obedeçamos os 10 mandamentos, né? A lei do decálogo, a lei de Deus. E por que isso é importante e o que isso tem a ver com o aborto? Bom, primeiro, para que o homem é criado por Deus? O homem é criado por Deus para conhecer, amar e servir a Deus neste mundo e depois gozar da vida eterna. Detalhe, o homem só gozará da vida eterna se escolher obedecer os 10 mandamentos, a lei de Deus. Bom, aí a gente se pergunta, mas a vida então não termina nesta terra? Não. A vida não termina nesta terra, e isso é muito importante que vocês também tenham, né, esta definição bem incluída na mente de vocês. Por quê? Deus nos criou para nos levar para o céu, porém não nos obriga a isso, Ele nos deu o livre-arbítrio, e quer que aceitemos voluntariamente esse convívio eterno com Ele. E nós só manifestamos isso, essa aceitação,
para a qual Deus nos chama quando nós cumprimos os 10 mandamentos da lei de Deus. E nós nos afastamos de Deus quando nós descumprimos essa lei, tá? Causando então uma discrepância com relação a Deus, tá? Então, toda transgressão dos 10 mandamentos indica uma ruptura completa com Deus? Não. Por quê? Há transgressões graves, que são os pecados mortais, e as leves, que são os pecados veniais. Somente os pecados mortais nos separam absolutamente de Deus. Mas podemos nos arrepender deles e obter o perdão de Deus através da confissão sincera a um sacerdote autorizado. Agora, os pecados veniais são também perdoados no sacramento da confissão, ou por atos de penitência que pratiquemos, ainda que não tenham sido declarados na confissão. Normalmente, quando nós somos perdoados, nós não vamos diretamente para o céu. Nós passamos pelo purgatório para purgar a nossa alma, purificá-la, né, de todo o apego ao pecado, mesmo venial, bem como para completar a penitência dos pecados mortais e veniais cometidos, pelos quais, embora perdoados, não fizemos a penitência devida. Tá? Isso quem preconiza não sou eu, é a igreja. Tá? E aí vem a questão do aborto, que é muito importante. O aborto tem um significado. O que é o aborto? É a morte da criança concebida e sua expulsão do ventre materno em qualquer fase do desenvolvimento pré-natal. Tá? Bem, e o que é o aborto espontâneo? Aborto espontâneo é o que ocorre por causas naturais, independente da vontade da mãe ou de interferências externas, sendo involuntário, não entra no âmbito da lei moral. Tá? E o provocado? O aborto provocado é a morte deliberada e direta, independente da forma como foi realizada, de um ser humano na fase inicial da sua existência, que vai da concepção ao nascimento. Então, não existe aquela história de que abortou até a 4ª semana de gestação. Não tem problema. Tem. Porque está ali, desde a concepção ao nascimento. E quando começa a vida humana? A vida humana começa com a concepção. Né? Nós já vimos aquela questão daí, quando Deus infunde a alma no momento da concepção. A partir do momento, então, quando que é a concepção? A partir do momento em que o óvulo é fecundado pelo espermatozoide, formando o zigoto ou o ovo. É um ciclo de vida que só termina com a morte. Por que é importante elucidar isso para vocês? O momento que tem início uma nova vida humana. Porque vocês têm que reconhecer que a vida humana precisa ser protegida sempre, a partir dos seus primeiros momentos. E os partidários do aborto, eles preconizam que a vida do novo ser humano não começa no momento da concepção. Não existe vida ali. São só um conjunto de células, são só uma massa de carne. Nessas condições, o objeto do procedimento abortivo seria somente pertenceria ao organismo da mãe. E, portanto, sua extirpação nesse momento não constituiria crime nem assassinato. Não tem alma para eles. É isso que eles acreditam. Entretanto, a ciência médica moderna reconhece que a vida humana já começa na concepção. Por quê? Olha só, em 1827, tá, Carl Ernst von Baer tinha microscópios que nós não temos hoje, esses microscópios eletrônicos. Era microscópio óptico e daqueles primeiros, né? E ele pôde observar o óvulo e o espermatozoide, a fecundação e o desenvolvimento embrionário, constatando que o início da vida humana ocorre no momento da concepção. Mas os abortistas, sem apresentar nenhum argumento científico, continuam a pôr em dúvida o momento do início da vida humana para tentar justificar o aborto nessas circunstâncias. E o que se entende por fecundação? Vamos ver. A fecundação é a primeira etapa da concepção, que começa quando a cabeça de um espermatozoide, às vezes mais de um, dos cerca de 400 milhões ou mais presentes no fluido seminal,
penetra no óvulo e vai até a formação do zigoto, num processo que dura 12 horas. Ó, já ia dizer 12 semanas. 12 horas, tá? Durante esse processo, os núcleos dos gametas feminino, óvulo e masculino espermatozoide se estruturam, formando os pronúcleos que vão se unir, constituindo o embrião unicelular. O embrião tem origem assim. A fusão 2 a 2 dos 46 cromossomos, 23 masculinos e 23 femininos, e sua estruturação dão origem à primeira divisão celular, que pode ser considerada a etapa final da fecundação e o começo do desenvolvimento embrionário, com a formação do embrião de 2 células. Certo? Cada um de nós não veio de um zigoto, mas foi um zigoto um dia, né? O zigoto tem metabolismo próprio, crescimento, reação e estímulos. Tem seu próprio e único código genético, com 46 cromossomos, que não são nem os da mãe e nem os do pai. Suas características genéticas estão estabelecidas desde a concepção, ou seja, sexo, a altura, a cor dos olhos, a cor dos cabelos, a cor da pele, a sua imunidade, predisposição a doenças. E ele participa, portanto, da mesma condição de todos os seres humanos. E é único, diferente de todos os seres humanos que já existiram. Existem ou existirão até o fim do mundo, isto é um ser humano perfeitamente individualizado, já enquanto zigoto, com todas as características inerentes a um ser humano potencialmente definidas, certo? Então, como é que a gente não... Quem estudou embriologia sabe que é impossível tu acreditar que aquele zigoto não é um ser humano, né? Que é na fase embriológica. Bom, qual a fase seguinte, então, do desenvolvimento humano? Dentro da primeira semana, após a concepção, dá-se a anidação, que é quando o óvulo, né, fecundado, escava ali na parede uterina um ninho, tá? Para se fixar no útero. Aquela pequena célula, então, escolhe, pois, um lugar no útero, então, né, materno, para se fixar. A gente fala em ovo como se fosse um ovo grande, não, é uma coisinha muito microscópica, né? Ali, numa relação simbiótica entre o zigoto e a mãe, o zigoto se alimenta da mãe, sem prejuízo para ela, independente da vontade dela, tá? E como e quando se forma o feto? Cerca de 3 semanas depois da fecundação, um músculo cardíaco começa a pulsar. Desenvolve-se outros órgãos até o final do primeiro mês. Então, até as 4 semanas, até a 4ª semana, ondas cerebrais podem ser detectadas por volta de 40 dias. Durante o 2º mês aparecem os olhos, orelhas, língua e dedos, ao mesmo tempo que o esqueleto se desenvolve. O coração bate e o sangue flui, com seu tipo próprio já determinado. Por volta da 8ª semana, começam a se formar nos dedos suas próprias e únicas impressões digitais. E assim por diante, vai indo, sem nenhuma quebra em seu contínuo desenvolvimento, o embrião se transforma em feto. Denominação que tem o embrião cerca da 8ª semana, quando os principais órgãos estão constituídos até nascer a criança por volta de 40 semanas. Tá? Vocês estão entendendo, né? Eu acredito que todos vocês estejam entendendo o que eu estou reportando para vocês aqui. Bem, e os métodos de realização do aborto se caracterizam por extrema crueldade. O método do aborto, ele é executado por profissionais, entre aspas, que assumem as seguintes modalidades principais, tá? Aborto por envenenamento salino. Extrai-se o líquido amniótico de dentro da bolsa que protege o bebê, que o bebê fica dentro de uma bolsa cheia de líquido amniótico que amortece qualquer tipo de trauma, né? Introduz-se uma longa agulha através do abdômen da mãe até a bolsa amniótica, injeta-se em seu lugar uma solução salina concentrada. O bebê ingere essa solução que lhe causará a morte em 12 horas por envenenamento, desidratação, hemorragia do cérebro e de outros órgãos.
A solução salina produz queimaduras graves na pele do bebê. Algumas horas mais tarde, inicia-se o parto e a mulher dá à luz um bebê morto ou moribundo, muitas vezes ainda com movimentos. Aborto por sucção. Insere-se no útero um tubo com uma ponta afiada, uma forte sucção, 28 vezes mais forte que a de um aspirador doméstico. Vocês imaginem, vocês coloquem a mão no aspirador de vocês, ali na boca do aspirador, e vocês vão sentir a pressão, imagina, 28 vezes mais forte, que despedaça o corpo do bebê que estava se desenvolvendo, assim como a placenta, e absorve o produto da gravidez. A placenta é um órgão localizado no útero que estabelece, através do cordão umbilical, a comunicação biológica entre mãe e filho. O crânio, que costuma não sair pelo tubo de sucção, é extraído por meio de uma pinça. Partes menores do corpo do bebê podem algumas vezes ser identificadas no material succionado. Quase 95% dos abortos nos países desenvolvidos são realizados desta forma. Aborto por curetagem e dilatação. Neste momento é utilizada uma cureta tipo de faca provida na sua ponta com uma colher de bordas afiadas, tipo uma cunha, tá? Com a qual se vai cortando o bebê em pedaços para permitir a sua extração. Durante o segundo e terceiro trimestres de gestação, o bebê já é grande demais para ser extraído por sucção, então utiliza-se a curetagem, este método. A cureta é empregada para desmembrar o bebê, tirando-se em seguida os pedaços com a ajuda de um fórceps para dilatar o colo uterino. Este método está se tornando mais usual. Aborto por nascimento parcial. Costuma ser designado como aborto por DIX e é usado a partir da 32ª semana. Este é o método mais espantoso de todos. Costuma ser feito quando o bebê se encontra já muito próximo de seu nascimento. Depois de ter dilatado o colo uterino durante 3 dias e guiando-se por ecografia, o executante do aborto introduz algumas pinças que agarram uma perninha do bebê, depois a outra e em seguida o corpo até chegar aos ombros e braços. Assim se extrai parcialmente o corpo do bebê como se este fosse nascer, deixando-se a cabeça dentro do útero. Como a cabeça é grande demais para ser extraída intacta, introduzem-se tesouras na base do crânio do bebê, ainda vivo, e com elas se abre um orifício que dá acesso ao interior do crânio. Então se insere um catéter para succionar o cérebro. Este procedimento faz com que o bebê morra e sua cabeça desabe, e em seguida extrai-se o que resta do bebê e lhe é cortada a placenta. Aborto por operação cesárea ou histerectomia. Este método é exatamente igual a uma operação cesárea, até o momento em que se corta o cordão umbilical. Porém, em vez de dar os devidos cuidados à criança extraída, deixa-se que ela morra. A cesárea, nesse caso, não tem, pois, o objetivo de extrair a criança viva, mas sim de matá-la. Aborto com uso de prostaglandinas. Esta droga provoca um parto prematuro em qualquer etapa da gravidez. É usado para produzir o aborto desde a metade da gravidez até suas últimas etapas. A principal complicação é que às vezes o bebê sai vivo. Também pode causar graves danos à mãe. Recentemente, as prostaglandinas têm sido usadas com a RU486 para aumentar a eficácia destas. Aborto por pílula RU486. Trata-se de uma pílula abortiva, empregada conjuntamente com uma prostaglandina, que é eficiente se for empregada entre a 1ª e a 3ª semana depois de faltar a primeira menstruação da mãe. Por este motivo é conhecida também como pílula do dia seguinte. Essa pílula age evitando que o embrião se instale no útero materno, matando-o de fome por privá-lo de um elemento vital, o hormônio progesterona. O aborto acontece depois de vários dias de dolorosas contrações. Bom, então eu passei para vocês algumas técnicas abortivas e há outras técnicas abortivas mais caseiras que podem dividir-se em 3 grupos, tá? As por substâncias químicas que variam ao infinito, como a sabina, o fumo, o quinino, as cantáridas, o chumbo, o fósforo e outros que podem levar ao abortamento. Agentes físicos como o calor e a eletricidade, muito pouco eficientes e que na maioria das vezes queimam a gestante.
agentes mecânicos por traumas diretos, quedas, pancadas, massagens, podendo a gestante, nesses casos, resistir à grande violência, já que seu organismo foi adaptado para proteger o feto e não para expulsá-lo. Ou por traumas indiretos, como lavagem vaginal, punção das membranas do ovo, raspagens e aspirações. Bem, pessoal, eu deixo aqui para vocês pensarem durante essa semana. E semana que vem, então, nós vamos falar sobre as implicações do aborto em relação ao nasciturno, né? E também em relação à gestante, né? Quais são as implicações do pecado mortal desse procedimento criminoso, ok? Salve Maria, honra e força.